sobre pressão lateral e empuxo pela teoria de Rankine. O empuxo é a resultante das pressões laterais de terra ou de água que atuam contra uma estrutura de suporte, que é o arrimo. Ou seja, é a força horizontal produzida pelo maciço de solo sobre as obras com ele em contato. Então, aqui vocês observam as imagens, tá? Vocês têm aqui, na primeira imagem, um muro de arrimo. Na segunda imagem, uma parede, uma cortina de contenção. E na terceira imagem, um escoramento, tá? E aí, o que seria o empuxo? É a pressão lateral que o solo está impondo nessas estruturas. Pode ser qualquer estrutura de contenção, né? A partir do fato em que uma estrutura construída pelo engenheiro está servindo de apoio para um maciço de terra e está contendo essa terra, ele passa a ser chamado de estrutura de contenção. E essa estrutura de contenção, ela tem que ser projetada para suportar esse empuxo. O empuxo é uma pressão lateral que atua na horizontal a essa estrutura. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, aqui, ó, uma estrutura que está com contato exatamente na vertical em relação com o solo, nos três casos. Essa estrutura ela pode ser inclinada também, mas nessa situação aqui, por exemplo, você tem uma estrutura que ela está exatamente na vertical. E aí a gente vai ter uma resultante, que é o empuxo, uma força horizontal, que vai estar agindo no sentido de deslocar essa estrutura de contenção, que é a movimentação de terra, né? Então, a contenção está contendo essa terra para que ela não desabe. Se essa contenção não tivesse aqui, então essa pressão lateral continuaria existindo? Sim, que é a pressão que ocorre de uma partícula para outra no sentido horizontal. Então, as partículas, elas estariam, sim, pressionando umas às outras na horizontal, mas elas talvez estivessem suportando essa pressão. Se a pressão atuante na horizontal for maior do que o que elas suportam, aí é quando é necessário a gente colocar uma contenção. A gente viu na aula passada sobre estabilidade de taludes, né? E na análise de estabilidade de taludes, a gente tem que verificar se aquele talude está numa situação estável ou não. Se é necessária a intervenção do engenheiro para que venha assim estabilizar aquele maciço. Então, a estrutura de contenção é justamente isso. É a estrutura que o engenheiro vai projetar para poder estabilizar um maciço. Esse maciço, ele pode vir a sofrer uma desestabilização por ações antrópicas ou ações naturais. Então, naturalmente, um talude pode vir com o tempo, apresentar uma redução na sua estabilidade, ou seja, no seu fator de segurança. E aí, se ele atingir, né, o valor 1, esse maciço vem a sofrer o desabamento. Então, é importante que o engenheiro sempre venha estar observando a situação de estabilidade dos maciços. Esses maciços, eles têm que estar continuamente sendo monitorados para que se observe o risco ou não de um desabamento. E antes que o desabamento venha a acontecer, se preveja, né, se projete uma estrutura para conter aquele maciço e ele não venha a ocasionar um desastre, certo? Possa ser que esse maciço venha a se desestabilizar por causa de uma ação antrópica, ou seja, um engenheiro decidiu realizar uma construção em que ele necessitou fazer uma escavação, em que ele necessitou realizar um corte, né, num talude, em que ele necessitou construir um talude, que seria um aterro. Então, em todas essas situações, o engenheiro ele tem que analisar as solicitações de terra
as forças internas, as tensões atuantes no solo, para que ele analise se aquelas tensões elas são suportadas pela resistência ao cisalhamento do solo, tá certo? Por isso que na segunda unidade a gente estudou a resistência ao cisalhamento e agora na terceira unidade a gente vai aplicar o que a gente aprendeu. Primeiro na análise de estabilidade de taludes, que foi a aula passada, e agora em que a gente vai calcular as solicitações de terra e na análise de estabilidade de talude verificar se elas são suportadas ou não pelo solo, tá? Então, aqui, ó, tem 3 exemplos, né, de estruturas de contenção, mas, além disso, o cálculo de empuxo, ele também é importante para a gente dimensionar silos enterrados, túneis, encontros de pontes, subsolos e etc. Então, assim, o cálculo de empuxo, ele vai entrar na maioria das obras de engenharia civil, porque todas elas envolvem o solo. Então, é importante que a gente calcule o empuxo, principalmente quando a gente realiza uma obra enterrada. E além, né, dos taludes. O empuxo vai ser calculado através da distribuição de tensões ao longo de um elemento de contenção. E depende da interação entre o solo e o elemento estrutural durante todas as fases da obra. A gente vai ter que analisar esse empuxo durante a construção, porque durante a construção esse empuxo vai variando, né? Visto que você vai realizando novos cortes, vai realizando novas escavações, então esse valor de empuxo ele vai sendo alterado ao passo que você vai construindo a estrutura de contenção. Existem estruturas de contenção que são construídas de baixo para cima, como muros, e existem estruturas de contenção que são construídas de cima para baixo, como é o caso das escavações, né, em que você escava e apoia. Aí continua escavando mais profundo, apoia. Então, é diferente. A forma de cálculo de empuxo vai ser diferente de acordo com a construção da obra. A solicitação, ela vai mudando, o gráfico vai mudando por conta disso. O empuxo, ele vai atuar sobre o elemento estrutural e ele vai provocar deslocamentos horizontais que, por sua vez, vão alterar o valor da distribuição de empuxo ao longo das fases construtivas da obra. Então, durante a construção, a estrutura de contenção, ela vai sendo modificada, né? Ela vai sofrendo modificações, deslocamentos, que vão alterar os valores de empuxo e a distribuição de empuxo. Então, por exemplo, se antes uma distribuição de empuxo deveria ser triangular, ela vai passar a ser parabólica, ela vai passar a ser logarítmica. Então, assim, o gráfico, ele vai mudar muito de acordo com a forma como você vai construir a sua estrutura. Aí aqui eu coloquei algumas imagens de estrutura de contenção. Todas essas imagens aí são de muros de arrimo. Esse segundo, vocês observam que é um muro de concreto armado, porque muro de arrimo feito de concreto só existe armado. Não tem como construir um muro de arrimo de concreto sem ser armado, tá? No de baixo, né, nessa quarta figura, nós também observamos uma estrutura de concreto armado, só que ela está, vocês observam aí a presença de uma viga superior e a presença também de uns orifícios, né, ao longo da estrutura da cortina do muro. E aí, esses orifícios são os barbacães, que são utilizados para promover a drenagem, né? Porque se essa drenagem acontecer nesse muro, já que ele está sustentando maciço de terra e não um nível de água, porque se fosse um nível de água, você não ia poder colocar esses elementos de drenagem, porque a água teria que ser contida, né? E aí a água que está contida, ela também vai impor empuxo na estrutura.
Mas se for um maciço úmido, que, por exemplo, numa época de chuva, ou se houver um entupimento de tubulações, de esgoto, de água, venha romper e saturar esse maciço, essa água vai poder ser eliminada pelos barbacantes. E isso é positivo, por quê? Porque se essa água não for drenada, ela vai solicitar o muro, vai ser uma solicitação a mais. E se o muro não tiver sido projetado para esse nível d'água, ele pode vir a não suportar essa solicitação. Então, é importante que, no caso em que a estrutura do muro não for projetada para conter água, a gente venha prever esses dispositivos aí de drenagem, tá certo? Para que seja eliminada a poropressão da distribuição de tensões, né? Do empuxo. Essa parcela de empuxo tem que ser eliminada, porque o maciço não foi projetado para suportar. Nesse de cima, na segunda imagem, a gente observa assim, na imagem não dá para ter certeza de que tipo de muro é. Pelo visto, pelo que eu estou observando na imagem, deve ser um muro de alvenaria, ele pode ser um muro de alvenaria e eles rebocaram a parte externa, né? Isso é muito natural de ser feito em muros, né, de casas, mas aí vocês têm que pensar na seguinte situação: em que situações eu posso usar muro de alvenaria e em que situação eu tenho que usar de concreto ou de outro material? Você tem que raciocinar se aquele muro ele vai servir apenas de divisória de terrenos ou se ele está servindo de contenção, porque se ele estiver servindo de contenção, possa ser que a alvenaria não suporte, porque é uma alvenaria simples, não é uma alvenaria estrutural. Então, tem que se ter cuidado com isso aí, porque existem situações em que as pessoas estão construindo muros de alvenaria usando elas como contenção. Então, tem que ver se a carga que está solicitando esse muro pode ser suportada pelo muro de alvenaria, né? E nessa situação aí, pelo visto, existe um maciço terroso que tem uma vegetação em cima. Então, essa vegetação não é uma vegetação que está sendo suportada pelo solo abaixo, né, no nível da rua, e sim um solo que está formando um maciço terroso inclinado, um talude. Então, esse muro aí é um muro, uma contenção. Então, provavelmente, ele deve ser um muro de concreto armado, porque, como eu estou observando aí, ele está suportando esse solo. Mesmo jeito, a gente está observando, ó, na casa ao lado, existe um outro muro dividindo a casa ao lado da casa da outra casa, né? Está dividindo 2 terrenos. E esse muro ele está dividindo terrenos em taludes de solo. Então, também tem que ser um muro estrutural, certo? Principalmente esses que estão frontal à rua, né? De frente para a rua, porque ele está suportando o solo e na outra lateral não tem nada. Já o muro que está dividindo 2 terrenos, existe solo de um lado e do outro. Então, possa ser que o empuxo ele esteja tendo a ajuda, né, o auxílio do terreno do lado. Então, ele está se autoequilibrando, né? Então, esse muro aí, ele já tem uma solicitação bem menor. Mas, mesmo assim, tudo isso tem que ser avaliado na hora do cálculo de empuxo, para saber quais são os níveis de solicitação a serem controladas. Nessa imagem aqui de baixo, a segunda imagem, essa daqui, vocês estão observando um muro de gabiões, que é um muro feito de telas de fios de alumínio, de fios de aço, de uma tela, né? E pedras selecionadas, aí várias pedras de dimensões semelhantes, que vão sendo montadas em várias etapas para poder formar esse muro. É um muro de gravidade, tá? E aqui em cima, a imagem não dá para ver direito, deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui, mas parece ser um muro de natural, né? Não sei se é um muro natural construído, mas não dá para ver qual é o material que ele é feito.
Mas em todos os 4 casos são muros de contenção. Dando continuidade, né, para o assunto de empuxo, para a gente determinar o valor do empuxo, a gente precisa calcular as tensões horizontais. E a gente sabe que, por exemplo, a equação de Hooke, né, da lei de Hooke, ela relaciona as deformações específicas com as tensões solicitantes, que ocasionam essa deformação. E elas são diretamente proporcionais se elas estiverem dentro dos limites elásticos, e o grau de proporcionalidade delas é medido pelo coeficiente de elasticidade, que é o E, ou módulo de Young, módulo de elasticidade, que é o E. Então, o E indica a proporcionalidade aí que existe entre a tensão e as deformações consequentes dessa tensão. Abaixo, nós observamos aqui, ó, que foi aplicada uma tensão vertical e que ela vai gerar deformações nesse elemento. Que deformações são essas? Deformações de encurtamento na mesma direção de solicitação, porque nós temos a aplicação de uma tensão de compressão, então ela vai ocasionar deformações de encurtamento na dimensão de mesma direção de solicitação, que é a dimensão longitudinal da força. Nas dimensões laterais, que são perpendiculares à força, vão acontecer deslocamentos opostos aos deslocamentos que acontecem na direção longitudinal. Isso aí a gente vê em resistência dos materiais, né? Então, nessa situação aí, essas direções perpendiculares, que são as direções laterais, vão sofrer alongamento, já que a direção longitudinal está sofrendo alongamento. Ela vai ter o efeito contrário, o efeito de alongamento, né? Então, as laterais estão sofrendo alongamento e a longitudinal encurtamento. Pensando nisso, que tudo isso aqui é analisando com base no coeficiente de Poisson, a gente vai ter a relação entre as deformações longitudinal e transversal, certo? Aqui no slide posterior. O coeficiente de Poisson, ele é um coeficiente de proporcionalidade entre as deformações transversais e as deformações longitudinais. O que acontece? A deformação transversal específica, ela vai ser igual ao coeficiente de Poisson vezes a deformação específica longitudinal. E no caso do solo, o que acontece? Nós sabemos que o solo está sofrendo o efeito de tensões de compressão devido ao peso das partículas que estão acima dele. Por conta disso, há uma tendência de deformabilidade de compressão, né? Essa força de compressão, ela empurra a partícula para baixo. Só que embaixo também existem outras partículas. E aí, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que a partícula está sendo pressionada para baixo, ela também vai pressionar partículas vizinhas que estão localizadas na lateral dela, ao lado dela, e ela vai pressionar essas partículas também lateralmente, vai querer empurrar essas partículas lateralmente por conta do efeito de deformabilidade, certo? A tensão de compressão, que é o peso das partículas acima, vão estar empurrando essa partícula para baixo, que vai tender a comprimir ela, a encurtar ela na direção vertical, e ao mesmo tempo ela vai sofrer um embuchamento lateral. Ela vai querer se expandir lateralmente, o que vai gerar um esforço de compressão. Oi? Você repete para mim? Eu não escutei. No momento que a partícula está sofrendo, né, o efeito de compressão devido ao peso acima, ela vai tender a sofrer esse encurtamento na direção vertical e, ao mesmo tempo, ela vai ter esse efeito de alongamento na lateral, o que vai gerar uma tensão horizontal nas partículas ao lado. Então, essa tensão horizontal, ela é consequência da tensão vertical por conta do peso e ela vai ter ligação direta com as deformações laterais das partículas. Então, a gente vai conseguir
determinar o coeficiente de empuxo que relaciona as tensões horizontal e vertical com base no coeficiente de Poisson, que relaciona as deformações horizontais e verticais. Então, o coeficiente de empuxo, ele vai ser equivalente ao coeficiente de Poisson sobre 1 menos o coeficiente de Poisson do solo, né, do material que a gente estiver estudando. Então, o meu coeficiente de empuxo, ele vai relacionar a tensão horizontal efetiva e a tensão vertical efetiva. Como vocês observam, obrigatoriamente, eu vou ter que utilizar a tensão efetiva, porque são as tensões efetivas que produzem nas partículas deformações e deslocamentos. Então, a gente viu que a tensão horizontal que aparece, né, nas partículas foi decorrente daquela tendência de deformabilidade na horizontal. Então, isso quer dizer que a tensão horizontal que vai aparecer é consequência de tensões efetivas, pois são elas que produzem deformações nos solos, tá ok? Então, eu não posso aplicar o coeficiente de empuxo, que é K0, em relação a tensões totais, tá bom? Eu só posso aplicar a sua tensão efetiva. Aí, no caso da tensão ser total, professor, o que eu vou fazer para determinar a tensão horizontal total com base em uma tensão vertical total? Aí eu mostro aqui embaixo. A tensão horizontal total, ela vai ser consequência da tensão horizontal efetiva, que é calculada com base no coeficiente de empuxo, vezes sigma V', que é a tensão vertical efetiva, mais a poropressão. Porque a poropressão, ela não sofre efeito de tensões verticais devido a partículas. A poropressão, ela é uma pressão hidrostática e ela é consequência apenas do peso da água. E a gente sabe que o peso da água é hidrostático, é um peso isotrópico. É uma tensão isotrópica, ela é igual em todas as direções. Então, a tensão horizontal decorrente de uma poropressão vertical é também o valor da poropressão vertical. Ela possui a mesma intensidade em qualquer uma das direções, porque ela tem uma característica de ser isotrópica, de ter o mesmo valor em qualquer direção. Então, a tensão horizontal decorrente da pressão neutra, ela vai ser igual ao valor da pressão neutra, tanto na vertical como na horizontal. E aí, como é que a gente vai determinar o diagrama de distribuição de tensões horizontais? A gente vai poder fazer o seguinte: a gente desenha o diagrama de tensões verticais, como vocês observam aqui na imagem, um exemplo bem simples, onde a gente tem a distribuição aqui, ó, triangular das tensões verticais. Tá correto? Tá. Porque esse solo aqui, a gente observa que ele tá seco, ele não tem água, que a gente tem apenas o peso de um mesmo solo, então o peso vai ser aumentando, né, com a profundidade em função da profundidade. Então a gente vai ter que, qualquer posição que a gente observar aqui na profundidade, o valor vai ser equivalente a peso específico do solo vezes a profundidade. Então a tensão vertical, ela vai sofrer essa distribuição triangular. Então, para obter a distribuição da tensão horizontal, a gente vai também considerar a distribuição triangular. A distribuição é a mesma. A única coisa que vai alterar, gente, é a intensidade, é o valor da tensão horizontal, que vai ser afetado pelo coeficiente de empuxo. Então, a gente simplesmente vai fazer o diagrama de que forma? A gente vai repetir o diagrama da tensão vertical, só que a gente vai utilizar o valor da tensão horizontal decorrente, né, da multiplicação do K e do sigma V', tá? Então, você vai botar aqui embaixo, ó, tensão horizontal igual a K vezes sigma V'. Que nesse caso, sigma V' é igual a sigma V porque não tem água, tá? Depois de você determinar a distribuição de tensões horizontais,
você vai calcular a força resultante, né? A gente sabe que toda distribuição de tensões, carga distribuída, possui uma resultante que é equivalente à área do diagrama. Então, a gente vai calcular que a área desse triângulo, que vai ser base, K vezes sigma V, vezes a altura, que vai ser a profundidade, H, dividido por 2. Então, a gente vai determinar, assim, o valor da força resultante. Em seguida, a gente vai determinar onde é que ela está aplicada. Então, ao longo da altura, que é a profundidade analisada, a gente vai descobrir qual é o CG dessa área, da área de distribuição de tensões. O CG de um triângulo vai ser o quê? 1/3, partindo da altura, né, do lado da altura, 1/3 do lado dela, que aqui no caso é H. 1/3 de H, ó, você está observando aqui do lado, vai ser a distância da força aplicada, da resultante do empuxo, em relação à altura do triângulo. Nesse caso aqui é a base. Ok? Ou você poderia fazer da seguinte forma, usando a integral, né? Que aí você ia achar a resultante desse diagrama. Nesse caso aqui, gente, a resposta ficou a seguinte. A área do triângulo vai ser a base, que é K sigma V, onde sigma V é gama H, vezes a altura, que é H, então vai dar gama H ao quadrado, vezes o empuxo, que é K, coeficiente de empuxo, K, para poder se transformar em horizontal, dividido por 2, né? Então, eu transformei sigma H em K, gama H, multipliquei por H, que é a altura daqui, ficou K gama H ao quadrado, e dividi por 2, porque é a área de um triângulo. Nós temos 3 tipos de empuxo. Eu vou classificar agora para vocês cada um dos tipos. O primeiro empuxo é chamado empuxo no repouso, que é quando a estrutura de contenção é construída em contato com o solo, sem promover nenhum deslocamento do solo, seja de compressão ou de afastamento, né? Então, quando essa estrutura é construída sem produzir nenhum deslocamento no solo, eu chamo a pressão que vai ser a pressão que essa estrutura vai sofrer do solo vai ser a pressão de empuxo no repouso. E aí o coeficiente utilizado vai ser K0. Um exemplo disso é na execução de paredes de um subsolo, que a gente não promove nenhum deslocamento no solo quando vai construir essa contenção. Contenção sem deslocamento. Na situação em que a estrutura de contenção ela é realizada de tal forma em que você permite um deslocamento de solo no sentido de afrouxamento, ou seja, quando essa estrutura ela é construída um pouco afastada do talude, aí do maciço, aí o que vai acontecer? O maciço ele vai sofrer um afrouxamento, as partículas elas vão ter a permissão de se afrouxar, de se folgar lá dentro, né, de se afastar um pouco em relação à outra e se reacomodar numa densidade menor, né? Então, essa é a situação de empuxo no repouso. E para calcular esse empuxo, a gente vai utilizar o coeficiente de empuxo ativo. Gente, eu disse repouso, né? Não. É uma situação de empuxo ativo. E nessa situação, a gente vai utilizar o coeficiente de empuxo ativo, Ka,
porque o empuxo do tipo ativo é a situação em que o solo utiliza sua própria resistência para se manter firme, né, estável. E é permitido que as partículas se afrouxem mais. Duas situações em que isso acontece é quando a gente utiliza um muro de gravidade, a construção de um muro de gravidade, quando é permitido esse afrouxamento de partícula, ou quando a gente utiliza um muro de proteção contra a erosão superficial. O caso 3 é o contrário do caso 2. É a situação em que, durante a construção da estrutura de contenção, ela promove uma compressão no terreno. Ela aperta o terreno. Então, as partículas sofrem uma compressão, além da compressão que já existia naturalmente, né? Elas vão sofrer essa compressão a mais, promovida pela construção da estrutura de contenção. Então, nessa situação, o empuxo é do tipo passivo e esse coeficiente de empuxo, ele é maior do que 1. Então, a tensão horizontal produzida, ela vai ser maior do que a tensão vertical atuante. No caso da ativa e do repouso, a tensão horizontal, ela é menor do que a vertical efetiva. Já no caso da passiva, devido ao coeficiente de empuxo passivo ser maior do que 1, a tensão horizontal passiva efetiva vai ser maior do que a tensão vertical efetiva, porque ela está aplicando, né, ela está solicitando o maciço horizontalmente, né, ela está promovendo uma aproximação entre as partículas. Então, elas vão sofrer uma pressão horizontal maior do que elas estavam sofrendo no repouso. Em que situações isso acontece? Aqui dá um exemplo da construção de uma ponte em arco, que por conta da ponte sem arco, ela vai comprimir lateralmente o solo aqui embaixo. Ó. E aí o empuxo, que são as tensões horizontais que estão solicitando essa estrutura de contenção aqui, vão ser maiores do que se ela fosse no repouso, né? Então, ela vai ser um empuxo passivo. Outro exemplo é no caso de paredes atirantadas. A gente constrói a parede lado a lado com o solo, mas a gente aplica uma tensão, uma força no tirante que puxa essa cortina para o interior do solo, né? E isso vai produzir um deslocamento no solo, no sentido de apertar mais esse solo e gerando um empuxo passivo. E aqui, no caso da construção de um muro cais ancorado, que a gente vai ter as duas situações. A gente vai ter um lado do solo sofrendo empuxo ativo, que é esse lado aqui, e o lado onde a cortina está sendo tracionada, que é esse lado aqui, a gente vai ter o empuxo do tipo passivo. Nesse outro lado, você vai ter empuxo passivo desse lado, que é o sentido em que o tirante está puxando, e do lado contrário, a gente vai ter empuxo ativo, porque a estrutura está se afastando, né, em relação a esse solo. Então, vai ser empuxo ativo. Já em relação a esse solo interno, a estrutura está apertando esse solo. Então, você está se deslocando em direção ao solo. Então, vai ser empuxo passivo. E no texto eu explico isso tudo mais detalhadamente. Até aqui, gente, existe alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Eu vou lembrar vocês que esse conteúdo, ele é pré-requisito da disciplina de fundações e estruturas de contenção. Porque a disciplina de estruturas de contenção, como eu já falei aqui para vocês, na disciplina de estruturas de contenção, a gente vai dimensionar a estrutura de contenção. Só que para dimensionar a estrutura, você tem que primeiro determinar as forças atuantes, as solicitações às estruturas. Então, você precisa saber calcular o empuxo, tá certo? Então, essa parte aqui da unidade
ela é extremamente importante para o projeto de estruturas de contenção. Então, vamos dar devida importância a ela, porque lá na frente isso vai ser cobrado de vocês. Isso vai ser importante para vários tipos de obra de engenharia civil, porque a maioria delas você vai lidar com uma certa escavação, e aí, né, vai construir fundações, por isso que a disciplina de contenções está ligada a fundações, porque na construção de fundações a gente necessita, na maioria das vezes, executar uma contenção de solo, né, para poder construir a fundação, e especialmente em obras que têm subsolo. Quanto mais subsolo a obra tiver, maior vai ser a solicitação, maior vai ser o projeto de estrutura de contenção. Então, essa disciplina que é muito importante, eu dei alguns exemplos para vocês, ó, aqui, construção de um muro cais, dei o exemplo de uma ponte em arco, mas tem outros tipos de ponte também. Nós temos aqui o exemplo de uma cortina atirantada, nós temos o exemplo aqui de muros de contenção, de gravidade, de muros de proteção, e também a situação aqui do exemplo de estruturas de um subsolo, contenção de subsolos. Então, são só alguns exemplos, mas a gente vê muito a aplicação de contenções nas obras de engenharia. Outra coisa, muitos dos vídeos que eu falo sobre estruturas de contenção estão no meu canal, então se vocês tiverem curiosidade, interesse e dúvidas a respeito disso, vocês podem acessar o vídeo para verificar isso. Nesse outro slide aqui, eu vou começar agora com vocês a parte de cálculos, né? Então, nessa primeira imagem, vocês têm a determinação do cálculo do coeficiente de impulso no repouso, com base no ângulo de atrito efetivo do solo, que é φ'. Então, o coeficiente de impulso nessa situação vai ser determinado por 1 menos seno de φ'. Aqui, vocês observam o cálculo do coeficiente de impulso para a situação de um solo que é um solo de compactação de aterro, né? Então, você vai ter um γd mínimo do aterro, você vai ter o ângulo de atrito do solo e vai poder determinar o coeficiente de impulso. Então, para solos que foram decorrência de compactação, de uma obra de compactação, então você vai calcular o coeficiente de impulso no repouso através dessa equação aí, certo? Vai ter a adição desses γd aqui no cálculo. Quando você tiver a situação de um solo sobreadensado, a gente vai observar que o K0 ele vai aumentar por conta do sobreadensamento do solo em relação ao OCR, ao grau de sobreadensamento. Então, você vai ter que a equação vai mudar também, porque a gente vai considerar o aumento de coeficiente de impulso por conta do sobreadensamento. No caso de solos finos, coesivos, a gente vai ter aqui a influência do índice de plasticidade desse solo para o cálculo do coeficiente de impulso no repouso. E para o cálculo e para a situação de argilas sobreadensadas, ele pode ser aproximadamente, ele vai ter a relação, né, do sobreadensado em função do normalmente adensado em função do OCR. Aqui são alguns valores de K0, de vários tipos de solo em função do LL, LP, IP, atividade, e em relação a argilas, areias. Pronto. Nesse exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, é uma situação de uma contenção que está contendo tanto terreno como água. Vocês observam aí que o nível d'água ele vai estar equivalente ao nível do mar, né? Ele está sendo influenciado aqui pelo nível do mar. Então, a gente vai saber que do lado da terra, que a contenção está suportando, também vai ter um nível d'água. E aí, a gente vai calcular um impulso que vai ser tanto devido a tensões efetivas, como também vai ter o aparecimento da poropressão. Porque aquele outro exemplo que eu dei não tinha poropressão, né?
Aí, como é que vai ficar o cálculo? Por exemplo, aqui nessa situação, nós temos um solo 1 que está seco e embaixo existe um solo 2 que está saturado. São dois solos diferentes aqui? Não, aqui é o mesmo solo. Não é isso? É o mesmo solo. A única diferença é que existe uma camada seca e outra camada submersa. Então, como é que a gente vai fazer essa determinação da distribuição de tensões? Então, inicialmente, gente, lembrem-se que vocês vão fazer o diagrama de tensões verticais, porque você vai traçar o diagrama de tensões horizontais equivalente aos verticais. A única diferença vão ser os valores. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, da primeira camada, a gente vai ter que a distribuição de tensões horizontais vai ser triangular, equivalente ao que acontece com a distribuição de tensões verticais. Quando você atinge o final da primeira camada, você vai ter que o diagrama de distribuição de tensões devido ao peso da primeira camada vai dar uma constante. Então, vai ser um retângulo, tá certo? Por quê um retângulo? Porque o peso da primeira camada em qualquer posição da segunda camada é o mesmo. Aí, quando você vai determinar a distribuição de tensões devido ao peso da segunda camada na segunda camada, aí a distribuição vai ser triangular, porque o peso da segunda camada vai aumentar com a profundidade, né? E o peso da primeira camada na segunda camada vai ser o mesmo, porque não há aumento de peso em nenhum ponto da segunda camada por conta da primeira, certo? Porque a primeira camada acabou aqui, no ponto E. Então, a partir do ponto E, o peso se mantém o mesmo até o final. Já as partículas que formam a segunda camada, essas partículas elas vão gerar um peso que vai aumentar com a profundidade. Quanto mais profundo, maior o peso que a segunda camada provoca naquela posição. Então, vai ser uma distribuição triangular. Vocês observam que a inclinação mudou. Por que essa inclinação mudou do triângulo? Porque quando eu vou calcular a tensão vertical ou horizontal, devido ao mesmo solo, só que agora está saturado, o peso específico efetivo vai mudar. Porque quando ele estava seco, o peso específico efetivo era o peso específico natural. Porque ele já estava seco, então ele já era o efetivo. O próprio peso natural seco gerava as tensões efetivas. Já no caso, quando esse mesmo solo está saturado, eu vou trabalhar com um gama saturado, que vai mudar. Vai ser diferente em relação ao seco. E o gama que eu vou utilizar para calcular as tensões horizontais efetivas vai se basear apenas no gama submerso, que é o gama efetivo de um solo saturado. É o gama submerso. Então, eu vou usar o gama submerso, multiplicar pela profundidade, né, da camada, em relação à superfície da camada, e vou calcular a tensão vertical e horizontal em uma determinada profundidade, usando o peso específico efetivo, que é o gama submerso. Então, para o cálculo de tensão horizontal num solo saturado, a gente vai fazer o cálculo de tensão efetiva separado do cálculo da poropressão. E aí, a tensão horizontal, devido à tensão vertical efetiva, a gente vai obter multiplicando essa tensão efetiva vertical pelo coeficiente de empuxo, como vocês observam aqui, ó, o coeficiente de empuxo vezes o gama efetivo, que é o submerso, vezes a altura H2, que é só a altura da segunda camada. Já no caso da poropressão, para obter a tensão horizontal devido à poropressão, a gente vai multiplicar o gama da água pela espessura da camada de água, né? Então, a gente não vai precisar calcular isso aqui multiplicando pelo coeficiente de empuxo. Por quê? Porque a poropressão na horizontal é igual na vertical.
E a distribuição de tensões vai ser triangular, porque ela aumenta com a profundidade, né? O peso da água vai aumentando com a profundidade, porque é gama Z. Então, é uma distribuição triangular. Então, dessa forma, gente, a gente vai obter o diagrama de distribuição de tensões horizontais. O devido às partículas, nesse primeiro gráfico, e o devido à poropressão, nesse segundo gráfico. E aí, a gente vai ter a solicitação das duas na parede. Essa parede aí de contenção, ela tem que suportar tanto o empuxo provocado pelas partículas, como o empuxo provocado pela água. Então, eu tenho que desenhar o diagrama tanto da água como da tensão efetiva, tá bom? Tendo essa distribuição aí de tensões, todas as dimensões do diagrama, o que a gente vai fazer, então? A gente vai calcular a resultante de cada um desses diagramas, que é obtido por meio da área de cada diagrama. Então, você vai calcular a área, gente, de cada diagrama desse e vai aplicar força no CG da área, tá bom? Então, por exemplo, é um triângulo, aonde é que está o CG do triângulo? Está 1/3 aqui da altura. A altura sendo CE. Então, na base, está 1/3 da base em relação a essa altura CE. Então, eu venho e aplico a resultante nesse ponto. O segundo desenho, o segundo gráfico, é um retângulo. Então, como vai ser a área? Base vezes altura. E aonde é que vai estar aplicada a resultante? No centro do diagrama, não é isso? Então, vai ser um meio dessa basezinha que é H2. A próxima figura, o próximo gráfico é um triângulo. O triângulo é FG. Mesmo jeito, a área do triângulo, que vai ser F vezes FG dividido por 2, onde F vale H2, FG vale gama vezes K0 vezes H, que é a tensão horizontal aqui nesse ponto de baixo. Então, a base vai ser a tensão horizontal, a altura vai ser H2, eu divido por 2. Multiplico e divido por 2. Tendo a resultante, eu aplico no CGzinho dela, que é 1/3 aqui da altura, em relação à base. Então, eu vou aplicar a resultante. E temos a quarta figura, que é o diagrama das poropressões. Mesmo jeito, é um triângulo fazer da mesma forma. A basezinha dele aqui, que eu estou considerando a altura, é gama W vezes H2. Aí eu multiplico isso pela altura H2 e divido por 2. Eu vou ter, assim, a área do diagrama, que é igual ao empuxo resultante desse diagrama. E vou aplicar ele no CG da figura, que vai ser a 1/3 de H2 em relação aqui à parte de baixo. Como vocês viram, o que eu fiz foi o quê? Foi detectar o CG de cada uma das áreas e aplicar nesse CG o empuxo, que foi calculado a partir da fórmula de área de cada um desses diagramas. Então, eu vou ter o empuxo para cada uma das áreas e vou ter um CG para cada uma das áreas, tá certo? Vou ter 4 áreas e vou ter 4 forças de empuxo. Também eu vou ter 4 localizações de aplicação de cada um desses empuxos, que são os CG de cada uma das áreas. Então, gente, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ter que fazer uma média ponderada, tá certo? Dos CGs de cada uma dessas áreas para poder a gente localizar a posição da carga resultante de empuxo total. A gente vai somar todos os empuxos calculados, 1 mais 2 mais 3 mais 4, somar todas as áreas e vai aplicar a resultante desse empuxo no CG de todas as áreas, que vai ser determinada a partir da média ponderada do CG de cada uma das áreas em relação a uma mesma origem, uma mesma referência. Pode ser o ponto A e pode ser o ponto B. Vocês têm que escolher uma referência para calcular a média ponderada. Pronto. Aqui, ó,
vem trazendo detalhadamente o cálculo de cada uma das tensões horizontais. Essa primeira aqui, ó, da tensão vertical. Essa segunda, a gente pegou a tensão vertical e multiplicou por K0 para achar a tensão horizontal. E nessa terceira, ele calculou a poropressão. Aí a tensão horizontal total vai ser a tensão horizontal efetiva mais a poropressão. Então, ele somou aqui. Nessa parte de baixo, o que foi que eu fiz? Eu calculei o empuxo devido a cada uma das áreas, tá certo? Então, esse primeiro empuxo aqui é a área do primeiro triângulo, ó, desse aqui de cima, ACE, que vai ser gama vezes H1, que vai ser a tensão vertical, vezes K0, que vai ser a horizontal, vezes H1 novamente, para dar a área, dividido por 2. Então, ele pintou aqui de vermelho, que é a área ACE, ou seja, a resultante de empuxo do primeiro triângulo. O que está em azul é o quê? É a área CEFB, que é o retângulo. Esse retângulo aqui, ó. EFBC. Que vai ser o quê? A área. Vai ser o K0 gama H1, que é a tensão vertical, que é a base aqui do retângulo, vezes H2, que é a altura do retângulo, e eu assim obtenho a área do retângulo. Ela está demonstrada aqui, ó, de azul. O K0 vezes gama vezes H1, que é a tensão vertical. Não, gama vezes H1, a tensão vertical. Vezes K0 horizontal. Vezes H2, a área. Aí, esse segundo aqui é o quê? Ele já somou as áreas tanto do triângulo EFG como o triângulo IJK. Ó, vou explicar para vocês. Área FG e IJK. Por quê? Porque ele pegou o gama linha, que é o peso específico efetivo do segundo solo, multiplica por H2, que é a altura do segundo solo, e obtém tensão vertical efetiva. Multiplica por K0, obtém tensão horizontal efetiva. Multiplica por H2 de novo, como vocês estão vendo, está ao quadrado, então ele multiplicou 2 vezes por H2. A primeira para achar a tensão vertical e a segunda para achar a área do retângulo, do triângulo, né? Como é um triângulo, ele tem que dividir por 2 depois. Do mesmo jeito com a poropressão. Gama W vezes H2 vai dar a poropressão. Vezes H2 de novo vai dar a área do triângulo dividido por 2. E assim a gente vai ter a resultante de empuxo. Então, assim, isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Isso significa o quê? Que para vocês fazerem as questões que eu coloquei aqui no final do slide, tem a lista de exercícios que vai valer a nota, uma das notas da terceira avaliação. Então, para vocês fazerem esses cálculos, vocês vão precisar desenhar os diagramas e depois calcular as áreas de cada um dos diagramas. Soma as áreas e acha o empuxo total. Foi isso que eu fiz aqui. O segundo passo é determinar a localização da aplicação dessa força de empuxo resultante. Que para você determinar, você vai ter que especificar a referência, que aqui, por exemplo, foi A. Então, quer dizer que você vai calcular, determinar a localização do CG de cada uma das áreas, contando a partir de A. Então, o ZCG da área 1 vai estar onde? H1 vezes 2 sobre 3. Aí, aonde vai estar o ZCG da área 2, que é o retângulo? Vai ser H1 mais H2 sobre 2.
Aonde vai estar o ZCG do terceiro retângulo? EFG. Vai ser o mesmo do quarto retângulo, né? A 2/3 de H2 mais H1. Então, dessa forma, você vai ter o ZCG de cada uma das áreas e faz a média ponderada, multiplicando o ZCG de cada uma pela área de cada uma e depois dividindo, somando tudo, e depois dividindo pela área total. Pronto, gente. Próximo tema aqui que a gente vai estudar é sobre os estados de equilíbrio plástico. Então, a gente vai considerar, por exemplo, a massa de solo, que está em equilíbrio plástico, que é quando todos os pontos estão numa situação de ruptura. E uma massa semi-infinita de solo seco não coesivo, mostrado na figura 5. O elemento está sob uma condição geostáticas, ou seja, as tensões que estão atuando na parede vertical são calculadas com base na fórmula K0 gama Z, que é as fórmulas de cálculo de tensões devido peso próprio, que são as tensões geostáticas. Porque não existe carga nenhuma aplicada na superfície desse terreno. E esse solo está seco. Aí, por exemplo, se a gente considerar aqui um ponto, numa posição Z de profundidade em relação à superfície, a gente vai observar que vai existir uma tensão horizontal total atuando na face vertical do elemento e uma tensão vertical atuando na face horizontal do elemento, porque a gente transformou esse ponto, materializou ele em um elemento de tensões quadrado, para poder a gente observar as faces de atuação de cada uma das tensões que a gente está analisando. Então, a gente está analisando aqui tanto a face vertical como a horizontal. E aí, vocês aprenderam aqui como é que a gente determina a tensão horizontal e a tensão vertical. Depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai determinar quem são as tensões principais, tá bom? Então, assim, pode ser AV e pode ser H, a tensão principal maior. Da mesma forma, menor. Por quê? Porque nessa situação aqui, a superfície ela está exatamente na horizontal e não existe nenhum carregamento próximo aplicado. Então, isso vai resultar em que as faces do meu elemento, face horizontal e vertical, não atua nenhuma tensão cisalhante. Por causa disso, as tensões normais atuantes são as principais. Porque não existe tensão normal atuante, tensão cisalhante atuante nas faces. Só normal. Então, elas são as próprias tensões principais. Na situação em que a gente tiver um estado de equilíbrio plástico ativo, a nossa tensão principal vertical vai ser maior do que a horizontal. Então, a vertical vai ser a principal maior e a horizontal vai ser a principal menor. Na situação em que a gente tiver um estado de limite passivo, a tensão principal horizontal, ela vai ser a principal maior. Porque da forma como eu expliquei anteriormente para vocês, o empuxo passivo é maior do que o empuxo ativo e repouso. Porque o coeficiente de empuxo passivo, ele é maior do que 1, tornando a tensão horizontal efetiva maior que a tensão vertical efetiva. Então, por causa disso, a tensão principal maior passa a ser a horizontal e a principal menor passa a ser a vertical, certo? Então, a gente vai poder representar os círculos de Mohr na ruptura, tanto da situação do repouso, como da situação ativa, como da situação passiva, comparando as tensões horizontais. O que a gente observa? Que na tensão horizontal ativa, em relação à tensão horizontal no repouso, a tensão diminui. Porque no repouso, as partículas elas não estavam sofrendo nenhum deslocamento. A partir do momento que eu afrouxo as partículas, afastando a estrutura de contenção da superfície de contato com o solo, eu afrouxo esse solo, eu diminuo as tensões horizontais que atuavam antes.
Então, as tensões horizontais vão diminuir no estado ativo. Por isso, ó, se a gente comparar a tensão horizontal em repouso com a tensão horizontal ativa, a tensão no repouso vai ser maior do que a ativa, porque a ativa diminui em relação ao repouso. Então, por causa disso, ó, a tensão horizontal ficou mais à esquerda em relação à do repouso, a ativa em relação à do repouso. Outra coisa, gente, é com relação à tensão vertical. Tanto faz você analisar no repouso, no estado passivo, como no estado ativo. Tanto faz. Nas três situações, a tensão vertical efetiva é a mesma, porque eu não aumentei nenhuma solicitação na vertical. Eu não aumentei peso nenhum na vertical. A única coisa que eu promovi no solo foi o deslocamento de partículas por conta da construção da contenção. A forma de construir a contenção promoveu um deslocamento de partículas de ativo, passivo ou repouso. Então, ele vai modificar apenas as tensões horizontais em relação ao repouso. Então, você vai representar aqui, por exemplo, a situação no repouso, em que a gente tem coeficiente de empuxo no repouso é menor do que 1 sempre. Então, nessa situação, a tensão horizontal no repouso é menor do que a vertical no repouso. Então, a vertical vai ser a principal maior e a horizontal a principal menor. Aí, o círculo de Mohr a gente constrói e fica assim. No caso de eu promover uma construção de contenção de forma a deslocar as partículas, se afastando umas das outras, afrouxando o terreno, então eu vou ter uma redução na tensão horizontal e aí ela vai se tornar menor do que a horizontal repouso. Então, o meu diâmetro do círculo vai aumentar, porque a diferença entre a vertical e a horizontal efetiva vai aumentar. Então, o diâmetro vai aumentar, o círculo vai aumentar de tamanho, e a gente vai ter esse círculo aqui maior, A, B, 1, C. Já analisando a situação do equilíbrio plástico passivo, o que é o equilíbrio plástico? É o momento de ruptura. Quando é um empuxo passivo, a gente vai ter um estado de equilíbrio plástico passivo. Nessa situação, gente, a tensão horizontal passiva, ela aumenta em relação à tensão horizontal no repouso. Ela aumenta tanto que ela supera o valor da tensão vertical efetiva. Certo? Então, o círculo de Mohr, para a situação passiva, ele é bem maior do que o círculo de Mohr de repouso e ativo. E nessa situação passiva, eu vou ter uma tensão horizontal como sendo a principal maior, sigma 1, e a vertical como sendo a principal menor, sigma 3, certo? Tanto no círculo de Mohr da situação ativa, como o círculo de Mohr na situação passiva, ocorreu ruptura. A ruptura no estado ativo aconteceu para tensões menores do que para o estado passivo. Porque o estado passivo, ele promove um aumento de resistência no solo, porque ele aumenta o confinamento do solo. Então, a tensão de ruptura do estado passivo é bem maior do que a do estado ativo. Mas nas duas situações, o círculo de Mohr de ruptura do passivo e do ativo tem que tocar na envoltória de resistência desse solo, tá bom? Outra coisa que a gente observa é com relação ao plano de ruptura. Para achar o plano de ruptura, a gente vai pegar o ponto localizado na tensão horizontal efetiva, porque ele vai atuar na face vertical e, por causa disso, o polo dele vai ser o próprio ponto que representa a seção. Então, a seção vertical é representada pelo ponto B1, que é quando a tensão horizontal vale B1 e a cisalhante vale 0. Então, ele vai estar aqui, ó, interceptando o eixo da abscissa sigma. Quando eu traço uma face vertical em relação a esse ponto, a minha face não vai tocar em mais nenhum outro ponto do círculo.
Então, isso vai significar que o polo vai estar se localizando também no ponto B1, que é o ponto que representa o ponto da seção vertical, tá certo? Que é o plano principal menor, no caso, ativo. E aí, gente, para eu achar o plano de ruptura, basta que eu faça uma reta que partindo do polo até chegar no ponto que toca a envoltória de resistência. E aí eu vou estar tocando no ponto que representa o plano de ruptura, que é o ponto C. Então, essa reta que ligou o polo ao ponto C representa o plano de ruptura e o ângulo de inclinação desse plano vale π sobre 4 mais filinha sobre 2, que é o quê? 45 mais filinha sobre 2. Já no caso do círculo de mó passivo, na hora de determinar o plano de ruptura, a gente também vai considerar que o polo está localizado no mesmo ponto de atuação das tensões do plano vertical, que é o ponto B2, e a gente vai ligar uma reta partindo desse ponto até tocar novamente, ó, no ponto que representa o plano de ruptura, que é o ponto que está tangenciando, que o círculo tangencia a envoltória de resistência. Quando eu ligo essa reta, o que eu vou encontrar? A inclinação do plano de ruptura. Que se a gente observar aqui, ó, em relação horizontal, ele vale π sobre 4 menos φ sobre 2, filinha sobre 2. Certo? Então, o que a gente observa aqui? Que o plano de ruptura do estado passivo tem inclinação menor do que o plano de ruptura do estado ativo. E eu vou representar aqui para vocês isso no talude. Ó, digamos que a gente aqui tem um talude. Construímos uma contenção de tal forma que a gente afastou essa contenção em relação ao terreno, afrouxando o solo. Então, a gente gerou um empuxo ativo. O empuxo ativo, ele possui uma resistência menor do que o empuxo passivo. E a mobilização de tensões do estado ativo atinge um volume de solo menor do que do estado passivo. Deixa eu colocar nos dois. Pronto, tá aqui, ó, por exemplo. Aqui eu mostro essa comparação, é melhor que vocês entenderem. No estado ativo, a inclinação do plano de ruptura é maior do que a inclinação do plano de ruptura do estado passivo. Então, isso significa ó, que o volume de solo instável, certo? Que vai desmoronar, digamos assim, que está suscetível ao desmoronamento, que está sofrendo mobilização plástica, que está se plastificando, é um volume de solo menor do que se você comparar com o volume de solo do estado passivo. Por quê? Porque a inclinação do plano de ruptura é menor, é 45 menos φ sobre 2. Então, ele vai contemplar um maior volume de solo. Já para o cálculo do coeficiente de empuxo, cadê as fórmulas? Deixa eu mudar para o slide que tem as fórmulas. Ó. Na pressão ativa, o cálculo do coeficiente de empuxo ativo vai ser tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2, porque o coeficiente vai ser menor. Já quando eu for calcular o coeficiente do estado passivo, a fórmula vai ser tangente ao quadrado de 45 mais φ sobre 2. Então, o coeficiente vai ser maior. É porque não cheguei na fórmula ainda, ela está mais à frente. Deixa eu passar aqui.
Então, aqui é a fórmula do estado ativo. Aí, lá na frente dos slides é que eu vou falar do passivo. Aí, no passivo, ela vai ter um sinal de mais aqui. Aí, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Esse aqui, ó, que mostra justamente a relação entre os deslocamentos da estrutura de contenção e o coeficiente de empuxo. No ativo, a estrutura de contenção se afasta do solo, então o coeficiente de empuxo é menor. No estado de repouso, a estrutura não desloca o solo, então o coeficiente de empuxo é o mesmo que a gente determina para o solo, sem influência de deslocamento, K0. E no estado passivo, a gente vai ter um coeficiente de empuxo passivo maior do que o K0 e do que o Ka, porque eu estou apertando o solo, então eu aumento as tensões horizontais. Quando a gente for calcular a tensão horizontal, é da mesma forma que a gente calculava para o repouso. Ó. No passivo, a gente vai ter que a relação do coeficiente passivo vai ser a tensão horizontal passiva sobre a tensão vertical atuante, sendo as duas efetivas. E para o caso ativo, do mesmo jeito, vai ser a horizontal ativa efetiva sobre a vertical efetiva. Então, o coeficiente de empuxo ativo é que vai ser usado para determinar a tensão horizontal ativa. Vocês compreenderam, gente, essa explicação? Tem alguma pergunta? Não, não tem pergunta não, professor. Vou continuar. Mas, Desirê, eu tenho pergunta sobre o trabalho. Certo. Então, deixa eu só terminar esse conteúdo para não fugir, tá bom? Porque esse conteúdo aqui é justamente para vocês responderem a lista de exercício, né? Aqui nessa imagem, vocês observam que o que está acontecendo no empuxo ativo. A estrutura de contenção está se afastando, ela pode se afastar tanto em relação à inclinação, como em relação ao deslocamento horizontal. E aí você vai gerar uma cunha instável que envolve, né, que plastifica uma quantidade de solo menor do que em relação ao estado passivo. Então, o estado ativo, ele mobiliza um menor volume de solo e a cunha de ruptura, ela vai separar o solo estável, que não está sofrendo mobilização de tensões de ruptura, e a cunha instável, que é a que está sofrendo mobilizações de tensão na ruptura, e que seria aquela que iria desabar caso eu não construísse a minha estrutura de contenção. Lá no caso de cortinas atirantadas, gente, em que além da cortina a gente constrói um tirante para comprimir o solo, né, puxando a estrutura de contenção contra o movimento do solo, aquele tirante, a cunha do tirante, que a gente chama do bulbo, né, do tirante, ele vai ter que ser construído dentro da região estável. Então, ele fica preso ao solo estável para poder a estrutura de contenção sustentar a cunha instável. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com isso, porque o bulbo ele tem que ficar dentro da região estável. Se ele for projetado para ficar dentro da cunha instável, então ele não vai estar funcionando. Ele não vai estar servindo de nada. Por isso que é importante a gente saber onde é que está a cunha de ruptura. Como determinar esse plano de ruptura para a gente saber qual é a região estável e qual é a região instável e saber qual é o maciço de solo que a gente está protegendo e qual é o maciço de solo que já está protegido. Se essa estrutura de contenção não tivesse aqui, a gente observaria a ruptura do solo, desmoronamento dessa cunha estável, exatamente com deslizamento nessa face de ruptura. Por isso que lá no trabalho de estabilidade de talude é preciso que vocês determinem esse plano ou a curva de ruptura.
certo? Então, para o estado ativo, esse plano de ruptura está formando um ângulo de 45 mais φ/2 em relação à horizontal, e a do estado passivo é 45 menos φ/2. Pronto. Aqui, ó, eu mostro o cálculo. Peraí. O cálculo de empuxo passivo vai ser da mesma forma que a gente estava fazendo no repouso, só que a gente vai usar o coeficiente passivo, que vai ser determinado por tangente ao quadrado de 45 mais φ/2. Quando no ativo, o que ia mudar seria só o coeficiente, que seria tangente ao quadrado de 45 menos φ/2. Mas aí o cálculo da área de um triângulo vai ser o mesmo, né? Aí aqui ele construiu ó, o círculo de Mohr do estado passivo, o círculo de Mohr do estado ativo e o círculo de Mohr no repouso, quando ele estava aqui no repouso. A fórmula para a gente calcular a tensão horizontal ativa ou passiva, ela é exatamente essa quando a gente tem um solo coesivo. Porque quando a gente estava... Os cálculos que eu mostrei até então são solos não coesivos, então a gente só tem a parcela da tensão vertical influenciando no cálculo da horizontal. Aqui é diferente, aqui é um solo coesivo. Então, a coesão, ela também vai influenciar no valor da tensão horizontal, que no caso do estado ativo, ela vai ser uma influência negativa, e no caso do estado passivo, ela vai ser uma influência positiva. Por que, professor, isso acontece, né? É por causa da seguinte situação. No estado ativo, o solo ele vai se afrouxando, então as partículas elas vão se separando, né? Se afastando. O que indica que é um movimento exatamente contrário ao que a coesão promove. A coesão ela promove uma atração entre as partículas, né? Então, como o estado ativo, ele promove o efeito contrário ao que a coesão promove, o estado ativo, ele vai ter que, a coesão vai influenciar de forma negativa no estado ativo. As partículas, a coesão, ela vai tender a fazer com que as partículas permaneçam unidas. Como o estado ativo quer afastar as partículas, então a coesão ela vai gerar tensões horizontais negativas. E é por conta disso que no estado ativo a gente observa o aparecimento de fendas de tração nas superfícies dos taludes, que isso daí acontece por conta do efeito do estado ativo, que tem esse poder, né, de querer afastar as partículas. E aí, no caso de que as partículas tenham coesão, a tensão horizontal existente vai ter essa influência aí negativa da coesão, a tensão horizontal. Já no estado passivo é o contrário, né? A tensão horizontal, devido à coesão, ela é no sentido de aproximar a partícula do mesmo jeito. Só que como no estado passivo eu também estou aproximando partículas, estou apertando o solo, então a coesão ela está ajudando a tensão horizontal. Então nessa situação aí o sentido é o mesmo do efeito, por isso a influência da coesão é positiva no estado passivo. Então, gente, é muito importante, antes de qualquer cálculo, vocês identificarem se aquela estrutura de contenção ela está promovendo um empuxo passivo, ativo ou no repouso. Porque as tensões, o cálculo de tensões vai ser totalmente diferente. E no repouso, então, gente, não teria nem o aparecimento de coesão na fórmula. Olha só, no caso do estado de ativo, quando eu fosse calcular as tensões horizontais, ó, eu vou ter que, por exemplo, na superfície onde eu não tenho uma atuação de tensão vertical, eu vou ter somente a atuação da coesão para a tensão horizontal, então ela vai estar no sentido negativo do diagrama. Até que chega um momento em que a tensão horizontal zera, porque o efeito da coesão na tensão horizontal vai ter o mesmo valor que o da tensão vertical,
na tensão horizontal, então ela vai zerar. E aí, depois de zerar, ela continua no sentido positivo. Esse trecho que é negativo, que está tracionando, né, um efeito de tração, vai gerar a abertura de uma fenda na superfície do solo, de profundidade igual à profundidade do diagrama de distribuição de tensões horizontais no trecho de tração. Então, essas tensões trativas vão gerar essa fenda de tração. Já no caso do impulso ser passivo, eu não vou ter o aparecimento de fenda de tração, né? E aí o diagrama vai se somar. Deixa eu mostrar aqui. Ó, no estado passivo, eu vou ter que tanto a coesão como as tensões verticais vão gerar tensões horizontais positivas de compressão, certo? Então, nesse caso, o diagrama vai se somar. Aí você vai ter um acréscimo no diagrama e vai ficar em forma de trapézio. Pronto. Aqui é um resumo em que eu tenho a equação de cálculo da tensão horizontal ativa e da tensão horizontal passiva. O que muda em relação de um para o outro é os coeficientes e o sinal na fórmula. Aqui ao lado você tem como se calcula o coeficiente de empuxo ativo e o coeficiente de empuxo ativo coesivo, que é raiz do empuxo, raiz do coeficiente de empuxo ativo, porque na hora que você vai calcular o empuxo ativo horizontal, você vai usar na fórmula da coesão o Kc, que é a raiz de Ka. Mesmo jeito no passivo, você vai usar a raiz de Kp, que é Kpc. E aqui ao lado a inclinação dos planos de ruptura, que para o ativo é 45 mais φ sobre 2 e para o passivo é 45 menos φ sobre 2, só um resumo. Certo? Aqui eu mostro uma tabela que indica os valores de ângulo de atrito, K e Kp, para a situação em que nós temos que o paramento interno da contenção, que é justamente a face da contenção que está em contato com o terreno do talude, é inclinada. Então, se ela for inclinada, ele já dá aqui para você os valores do coeficiente de empuxo, ao mesmo tempo que também, ó, você tiver uma inclinação do terreno. Então, você vai olhar aqui para a tabela e vai encontrar. Só que o que acontece? Né, vão ter situações em que, por exemplo, a inclinação do terreno não vai ser menos 30, vai ser menos 10, vai ser menos 15, e aí você não vai poder contar com essa tabela. E em que o beta também não vai ser 10, nem 20, nem 0, nem menos 10, nem menos 20, vai ser mais 15, mais 30. Então, gente, nem sempre a gente vai poder usar essa tabela. E aí, por causa disso, existem essas equações aqui que vocês vão usar para essa situação em que você tiver superfície do talude inclinada ou paramento interno da estrutura de contenção inclinada. Para o caso ativo, está aqui a fórmula para o cálculo da tensão horizontal ativa e aqui a fórmula do Psizinho que você vai usar aqui dentro da fórmula aqui, ó. Calcula primeiro o Psi por meio dessa fórmula, em que alfa é a inclinação do terreno, da superfície do terreno, e em que θ é a inclinação do paramento interno do muro. E aí você calcula o Psi, coloca aqui na fórmula, ó, e encontra a tensão horizontal ativa. Ó, aqui mostrando, por exemplo, aqui é o paramento interno do seu muro. Se ele sofrer essa inclinação para direita, você vai ter um θ positivo. Se for para a esquerda, um θ negativo. Se o terreno tiver inclinação para cima, você vai ter um alfa positivo. Para baixo, um alfa negativo. E a resultante do beta, certo? Que é a inclinação da sua resultante de empuxo, que pode ser mais beta se for para cima e menos beta se for para baixo. Então, aqui, ó, você vai ter os valores de beta,
os valores de ômega, que no caso beta é o nosso θ da fórmula, pela imagem, ó, é o nosso θ, e o ômega lá da tabela, ó, é a inclinação do terreno, então é o nosso alfa da fórmula. E o beta, que é a inclinação da força resultante, seria esses valores aqui dentro. Sim, e essa tabela ela só pode ser usada se o delta for zero, que o delta seria o ângulo de atrito que indica a rugosidade entre o muro, a parede do muro e o solo. O φ indica o coeficiente de atrito do solo, e o C que indica a coesão. Então, aqui só vai ser válido se a coesão for zero, se o φ for 30 e se o delta for zero. Então, assim, essa tabela aqui é só uma exemplificação para vocês. Mas aí, situações gerais, vocês vão ter que usar essas equações aqui mesmo para encontrar o beta, para encontrar o sigma, ou para encontrar o beta, se precisar do filinha e do psi. Aí você acha o beta, e aqui, depois de achar o K ativo, R, que seria nessas situações, você aplicaria normalmente na fórmula. O que iria mudar é só que a maneira de calcular o coeficiente de empuxo por meio dessa fórmula. Ou então você utiliza, ó, essa fórmula aqui direto do sigma. Aí aqui nós temos a situação do coeficiente de Rankine generalizado, no caso ativo. Ó, você pode calcular por meio dessa fórmula aqui. E aqui, ó, o Nzinho, o Ni, que indica o ângulo da cunha de ruptura. Da restante PA, além da cunha de ruptura. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, a inclinação da força PA mais beta ou menos beta, e Ni, que é a inclinação da cunha de ruptura. Então, para achar a cunha de ruptura, você teria que usar essa fórmula aqui. Aí, além disso, a inclinação do empuxo resultante, que você obtém através do beta, que você encontra por meio dessa equação aqui. Aí, você tem a situação aqui, ó, do caso ativo, que vai ser essa fórmula, e do caso passivo, que vai ser essa outra fórmula aqui. Para a inclinação da cunha de ruptura. Ok? No caso passivo, ó, tudo a mesma coisa, só vai mudar as fórmulas que vocês vão usar para achar a tensão horizontal passiva. Mas é semelhante ao ativo, novamente, para achar a cunha do caso passivo e do caso ativo, usar essas fórmulas de Ni aqui. E aqui a fórmula geral para o coeficiente de empuxo passivo de Rankine. Aqui são alguns valores de coeficiente de empuxo passivo de Rankine para um aterro granular em relação a alfa. Para a situação generalizada. Aqui é para o estado passivo. Pronto. E aqui dá alguns exemplos, gente, das cunhas, ó. Que no caso, solo não coesivo com superfície horizontal, a equação fica assim. Aqui no caso, tanto a superfície do solo é horizontal, como a estrutura de arrimo, ela está exatamente na vertical. Então, seria uma situação específica. E aqui do estado passivo. Pronto. Aqui é um caso quando a gente tem uma sobrecarga. Que aí, além daqueles diagramas que a gente já vinha traçando, você vai ter que, inicialmente, você vai ter um retângulo a mais. Porque a sobrecarga, ela tem um efeito de que a tensão vertical é constante com a profundidade, né? É igual para todos os pontos, o peso da sobrecarga. Então, a horizontal também vai ser uma constante, então vai formar um retângulo do início ao fim do seu terreno.
além daquele diagrama de triângulo, retângulo com triângulo, que a gente já tinha feito antes. Aí aqui ele faz um cálculo da expressão geral, e nesse outro aqui, ó, é um caso se for um solo coesivo. Aí você vai ter a parte negativa aparecendo. Além de todas as outras parcelas, você vai ter a parcela negativa aparecendo. Se for solo coesivo e se for um empuxo ativo. Se for um empuxo passivo e você tiver um solo coesivo, além de todos os diagramas, você vai ter também um retângulo enorme, né, igual da sobrecarga, só que positivo no passivo. E no ativo você vai ter esse mesmo retângulo semelhante ao da sobrecarga, né, um retângulo assim, ó, só que só para a tensão horizontal devido à coesão, mais negativo. Porque no ativo ele entra negativo e no passivo ele entra positivo, né, a coesão. Pronto. Aí aqui ele dá as áreas das figuras geométricas, que eu já expliquei lá no início, mas vocês podem verificar aqui depois. E aqui o cálculo da profundidade da fenda de tração Z0, que no caso de eu não ter sobrecarga, vai ser 2 vezes Cu sobre gama, coesão não drenada, Cu. Mas no caso de eu ter sobrecarga também, gente, eu não vou poder usar aquela fórmula. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de 3. Ele vai ficar assim, é o resultante, por exemplo. Aí, eu vou fazer uma regra de 3. X está para 2/6 raiz de Ka, assim como a altura total menos o X, que vai ser essa parte de baixo, vai estar para esse valor aqui de baixo. E aí, você acha quem vai ser o Z. Tem até um exemplo aqui respondido que eu vou pedir para vocês olharem depois quando vocês estiverem fazendo o exercício, ó, que é esse aqui, ó. Ele calculando o Z0, só que esse Z0 aqui ele já usou a fórmula direta de 2C sobre gama raiz de Ka, porque não tinha sobrecarga lá atuando. Ó, nesse aqui, o solo não tem sobrecarga. Ó. Só é um solo só. Mas quando você tem sobrecarga, aí você vai ter que fazer a regra de 3, porque vai alterar os valores. Essa fórmula só é válida se não tiver sobrecarga. Aí depois vai fazer a área. Quando você for fazer a área, você tem que fazer para 3 situações distintas. Você vai fazer para triângulo aproximado, que é quando você desconsidera essa parte negativa e liga uma reta partindo daqui do início até o final do diagrama. Você tem uma segunda análise, que é desconsiderando a fenda, é quando a fenda já aconteceu, então esse efeito aqui das tensões trativas já zerou, e aí você vai ter só a parte triangular de baixo, positiva atuando, e você tem a situação antes da fenda, que é quando a tensão está agindo ainda, então você vai ter a área positiva e uma área negativa atuando, aí você vai precisar considerar as duas áreas, né? Uma vai reduzir a outra, e vai precisar também fazer a média ponderada das duas resultantes para saber onde está o resultante final. E você tem a situação de fenda depois da fenda e saturada, e com fenda saturada, que a fenda já aconteceu, então essa parte de tração aqui não existe mais. Aí você vai ter o triângulo positivo e, além disso, um triângulo menor aqui, só que devido por opressão, porque quando ela está saturada, a água se acumula aqui em cima, gerando por opressão. Então, você vai ter um triângulo aqui só devido por opressão. Aí você vai ter 2 triângulos, um pequeno e um maior, faz a área de cada um, e aí acha a resultante das duas áreas, certo? Então, você tem essas 4 situações. Antes da fenda, diagrama aproximado, depois da fenda e depois da fenda com fenda saturada. Daí, a partir do momento que você tem as 4 situações, vocês vão analisar qual é a situação mais crítica para projetar a sua estrutura para a situação mais crítica, tá? O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar um exercício desse, todo resolvido para vocês no SIGA-A, tá bom?
E aí vocês utilizam como base para responder esses exercícios semelhantes que eu estou falando aqui de fenda, tá? Mas além desse exercício que eu falei, existem vários outros exercícios com base no restante do conteúdo que eu expliquei. Ó, começa aqui, exercício 1, aí ele vai exigir de vocês os conhecimentos desde o início da aula de hoje até o final, até os conhecimentos teóricos também, tá? Então, ó, questão 1, 2, 3. A questão 3 aqui, ó, ele dá até uma base de resolução, a 4, quer dizer, a resposta final, né, que vocês vão comparar. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são 9 exercícios e vai valer como sendo a nota da avaliação. Não vou fazer uma outra avaliação para vocês, vai ser a nota da lista, dessa lista de exercícios, tá certo?